Boa noite, meus irmãos. São 20 horas. Vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje e do Evangelho, como fazemos todas as segundas-feiras. O nosso tema de hoje é capítulo 25, Buscai e Achareis, e especificamente itens 9 e 11, que fala: não vos afadigueis pela posse do ouro. Hoje, para mim, é simbólico, né? É um momento muito importante que nós todos estamos vivendo. É um prazer estar aqui, porque a plateia encarnada é pequena, mas é ilustríssima. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim. E só tem luminares, né? Então tem que tomar cuidado. E hoje nós estamos fazendo, nesse ano, o primeiro estudo ao vivo, sendo transmitido pela rádio e pela TV Abel, né? Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, será capaz de acompanhar o nosso estudo na noite de hoje. E aí nós temos mais uma novidade, né? Nós estamos ao vivo aqui, transmitindo a partir do SEASA. Nós temos aqui no SEASA, vou falar um pouquinho de tecnologia para vocês, só para ilustrar, 2 links de banda larga que fazem upload das nossas imagens e do nosso som e do nosso ambiente todo. E todo esse trabalho está sendo pilotado pelo Gilberto, que está em Toronto, no Canadá. Então nós estamos aqui transmitindo ao vivo, né, nesse ano de 2022, o estudo da casa de Abel Sebastião de Almeida, sendo alcançados, né? Nós transcendemos as limitações geográficas da cidade do Rio de Janeiro, do bairro do Riachuelo, e estamos sendo assessorados por alguém que está nos acompanhando de Toronto, no Canadá. Então, é uma mudança radical de vida, né? Então, esse ano é um ano importante. 3 de janeiro de 2022 tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. É uma ruptura dos padrões que nós sempre tivemos e sempre acompanhamos, né? A pandemia foi uma ruptura de vida, né? Trouxe novos costumes, né? Todos de máscara, a não ser eu, que sou sem vergonha, mas todos de máscara, se protegendo. É que eu perdi medo de desencarnar, então eu fiquei assim, sem vergonha. E nós estamos vivenciando essa mudança tecnológica, e eu acho que o tema tem tudo a ver, né? Quando eu estava pensando na palestra de hoje, o tema tem tudo a ver com esse momento que nós vivemos em janeiro, porque todo início de ano nós fazemos planos, né? Nós fazemos planos de vida, das mais diversas naturezas, né? Nós temos expectativas, nós temos sonhos, nós temos desejos, e a gente fica assim ansioso nessa virada de ano, que as coisas aconteçam como nós esperamos que aconteçam. Então, esse momento, 3 de janeiro, o SEASA inaugurando o seu primeiro estudo ao vivo para o mundo, é completamente novo, né? Disruptivo, e Jesus nos diz: não vos afadigueis pela posse do ouro. E esse tema foi o tema que eu peguei para nós refletirmos sobre a nossa caminhada evolutiva, né? É o momento de nós avaliarmos nossos planos. Jesus nos alerta de forma contundente que devemos buscar valores maiores, né? Que irão nos libertar. Então ele preconiza que a gente abandone esse culto pelos bens materiais. E aí vem a pergunta que nós devemos fazer e que as pessoas se fazem: mas se vivemos encarnados no planeta, que valores podem nos beneficiar mais na nossa caminhada, no dia a dia, do que as conquistas materiais, né? O conforto para casa, o conforto para a família, né? Não estou dizendo não é só amealhar por amealhar, mas para prover mais conforto para a família. E aí vem a pergunta-chave para a nossa felicidade, né? Saber o que nós estamos fazendo no planeta. É a única pergunta que a gente não se faz. O que nós estamos fazendo aqui neste planetinha, né? Qual é o nosso papel nesse planeta?
Quais são as nossas metas? Quem somos nós, né? Porque a gente confunde um pouco, quando nós estamos no corpo físico, nós confundimos muito nós com o papel que nós estamos exercendo naquela encarnação. Então a gente toma a coisa pela causa, né? E na verdade nós transcendemos ao corpo físico antes e depois. Então nós somos muito mais do que isso. Então quem somos nós, né? Essa é a grande pergunta. E aí eu tenho um poema muito interessante, eu acho genial, do Drummond, que fala sobre esse momento. Eu peguei um trechinho do poema do Drummond, chama-se O Tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. E é verdade, né? Todo final de ano aí fica todo mundo eufórico, vai mudar, ano que vem vai ser melhor, aí a gente deseja que, né, que ano que vem seja melhor e tal. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante tudo vai ser diferente. E aí eu fiz uma reflexão, porque a gente fica só nesse desejo e nessa vontade de acreditar. E aí o que nos diz Einstein? Ele diz o seguinte: não há nada que seja de maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então a gente vira o ano, essa coisa simbólica, né, que Drummond nos coloca, né, de forma impressionante. Quer dizer, não existe virada de ano, né, não existe, é só um detalhe retórico. Na verdade, é a continuidade da vida, né? Industrializou-se a esperança e a felicidade ao limite da exaustão, diz o poeta. E Einstein nos alerta como um grande pensador: se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, o resultado é sempre igualzinho. Então, quando a gente chega agora a janeiro e vamos estudar o tema Não vos afadigueis por colecionar, por ajuntar ouro ou propriedades materiais, né? A gente pergunta o seguinte: como vai ser 2022? Nós vamos fazer em 2022 exatamente tudo o que nós sempre fizemos? Por que os resultados seriam diferentes, né? Os nossos sonhos nesse ano, no ano que começa, eu peguei uma frase de um pensador muito importante, Ailton Nascimento. Ele diz o seguinte: o sonho sem ação não passará de simplesmente um sonho, né? Então, vocês veem, por exemplo, às vezes a gente tem um parente que está meio gordinho e diz: não, esse ano eu vou emagrecer. E continua comendo desesperadamente, né? Então você olha e fala assim: como que o sonho vai se concretizar? E aí a gente remete a Einstein, né? Se você faz tudo igualzinho, vai continuar gordinho, né? Ah, vou fazer ginástica, vou ficar em forma física. Se no primeiro dia você já acorda e fica com preguiça de academia de ginástica, vai continuar fora de forma, gordinho. Tudo na nossa vida tem que ter uma ação, né? Uma ação que dê consequência àquele desejo. Então nós temos um desejo, uma vontade, e esse desejo, essa vontade tem que ser acompanhados de uma ação concreta. E uma ação que seja diferente das que nós vínhamos fazendo anteriormente, porque aí teremos resultados diferentes, né? E aí o ano vai ser realmente diferente. E ele diz: a ação desprovida de um sonho não levará você a lugar nenhum. Mas a ação aliada a um sonho poderá mudar a sua história, de um povo até da humanidade. E isso é verdade, né? Quando você tem um sonho e começa a agir para concretizar com medidas concretas o seu sonho, isso muda muito, né? E muitos dos nossos sonhos, porque nós confundimos quem somos nós com o papel que a gente está exercendo no planeta, são conquistas materiais, né? A gente traça sonhos na virada do ano absolutamente materiais. Eu nunca vi ninguém começar um ano planejando quanto vai ser feliz na próxima encarnação. Mas seria legal, né? Porque nós sabemos, e vamos ver hoje aqui,
que a lei de ação e reação, causa e efeito, nos acompanha permanentemente pela vida. Então, a nossa próxima encarnação será tão feliz quanto forem as nossas atitudes na presente encarnação, que é a consequência das atitudes passadas. Se nós efetivamente almejamos a felicidade e queremos uma reencarnação gloriosa, é importante começar agora. Dá tempo ainda. Temos que trabalhar muito, mas dá tempo. Quando reencarnamos, buscamos verdadeiros valores da nossa vida, porque quando você reencarna, você vem no processo de burilamento, de aperfeiçoamento, né? E que é a nossa evolução moral através da renovação de valores. É a renovação de valores morais que nos fará espíritos diferentes. Então, quando nós entramos no planetinha pela encarnação, nós nos comprometemos no espaço, no nosso planejamento reencarnatório, com uma mudança de atitude, com uma mudança de vida, né? Também foi uma transição importante, né? Não só o ano. E nem sempre a gente consegue isso. A ideia de reencarnação é muito antiga. Isso é importante, eu peguei da Federação Espírita Brasileira, é um trabalho sobre reencarnação, bem genérico para o grande público, não é dirigido exclusivamente para o público espírita, e ele mostra o seguinte: assim como mediunidade não foi inventada, né, a doutrina espírita se usou e usa do dom da mediunidade até hoje de forma brilhante, mas não foi o espiritismo que criou a mediunidade, não foi o espiritismo que inventou o conceito de reencarnação. O conceito de reencarnação é antiquíssimo, né? Fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos. Na verdade te digo que aquele não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João, capítulo 3, versículo 3. Então, nós temos aí, apesar das distorções no trato das falas de Jesus, que eram metafóricas sempre, né? A certeza que se você não seguir esse ciclo de reencarnações sucessivas, você não vai conseguir fazer o seu burilamento. E a lápide, né? A pedra definitiva nesse pensamento é o túmulo de Kardec em Paris, que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Reencarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos dos espíritos, do espírito, em um mesmo planeta ou em outros. Isso é importante, né? Assim, Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então aí começa uma colocação filosófica importante, né? Nós estamos aqui, nesse momento, num processo de burilamento, né, com o objetivo de chegar à perfeição. Então, todos nós, sem exceção, seremos espírito de luz. Nós temos um livre-arbítrio e cada um traça essa caminhada evolutiva como quer. Mas ser um espírito de luz é determinístico, não é opção. Nós seremos todos. Uns vão demorar muito, outros vão demorar menos, mas todos chegaremos lá, né? Essa é uma demanda inevitável. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Não só nós estamos ressarcindo o nosso passado e aprimorando o nosso futuro, como nós, nesse contexto de reencarnação, trabalhamos pela criação. Para executá-la é que em cada mundo, nós, né, espíritos, ele toma um instrumento, corpo físico, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Por que essa observação da FEB? Porque cada planeta está num estado evolutivo diferente e a matéria encontra-se em padrões diferentes, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós contribuímos para a obra geral. Quando a gente fala em evolução planetária,
e a gente fica sempre esperando, é outra expectativa nossa, né? Aquele milagre, aquela coisa que cai do céu. Nada cai do céu, né? A evolução planetária é o somatório da pequena evolução de cada um de nós. Então, se um de nós fizer este ano um pequeno fato, uma pequena evolução moral, o planeta terá evoluído, né? O espírito não retrograda, mas o somatório da mudança individual de nós todos causa uma grande transformação planetária. Então, como se transforma esse planeta, às vezes que nós ficamos tão insatisfeitos, né, e ficamos na esperança de vê-lo melhor, mais justo, mais equânime, mudando cada um de nós. Então, a tarefa sempre começa de dentro para fora. Essa tarefa de melhoria, ela não vai cair do céu, não vai ser milagrosa, não vai ser um dirigente fantástico que vai resolver o problema, nenhum líder carismático. Quem vai resolver o problema somos nós, cada um individualmente. É que nem homeopatia. Não pretenda fazer grandes transformações, faça a sua pequena transformação, que o somatório das pequenas transformações desses 7 bilhões de pessoas vai fazer um mundo muito melhor, né? É processo superior de aquisição de felicidade a que está destinada a todas as criaturas, por efeito da sua herança divina, né? Nós somos filhos de Deus, criados por Deus para a perfeição. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então nós temos uma execução e se nós formos completistas, nós vamos ser capazes de contribuir para a obra, né, da criação. A luz da razão é entendermos que somos espíritos imortais a caminho da perfeição e não o personagem que estamos vivendo na presente encarnação. Então a gente se confunde, né? Ah, eu sou o Alcir, casado com a Nelly. Não. Nessa encarnação eu exerço esse papel. Já exerci N outros papéis em encarnações passadas e certamente exercerei muitos outros nas encarnações futuras, fruto desse burilamento do caráter, da moral, da intelectualidade. Então, a cada passagem por um planeta, por um orbe qualquer desse, nós burilamos, né? É esse atrito da convivência diária, esse resgate das nossas dívidas que fomos deixando para trás, que nos leva a essa caminhada para a luz. E aí fica claro para nós, uma vez que eu não me confundo mais com o personagem, eu sei que eu tenho uma história pregressa em que eu sou responsável por ela, com atitudes positivas e negativas, né? O karma é esse somatório, né? É essa bagagem. Você tem coisas que a gente fez inadequadas e que pesam na nossa bagagem, tem alguns méritos que nos abatem, a dívida, né? É contabilidade divina. E nós caminhamos. Então fica claro, porque Jesus diz que não vos afadigueis pela posse do ouro, porque a nossa felicidade não está em acumular riquezas no planeta Terra. Até porque, quando nós desencarnamos, né, nós detemos, nós não temos nada, fica tudo aí, né? E fica para quem? Para os nossos herdeiros. Mas nós levamos o quê? As nossas conquistas morais, o nosso crescimento pessoal. Então é muito claro. Aí fica, quando eu digo, opa, eu sou um espírito imortal, tudo fica muito claro. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são desafios naturais, impulsionadores do progresso. Esses desafios que a gente vai vivendo na nossa vida nos testam, nos amoldam, nos fazem ser, né? Como a gente percebe o fruto da doutrina espírita, como a gente vai mudando, né? Às vezes você é mais irritadiço, e aí quando você começa a estudar mais a doutrina, você fica assim, opa, eu tenho que me controlar, eu sou um espírita. Um espírita tem que ter um comportamento, porque ser espírita não é vir à sessão, beber água fluídica e tomar passe. Ser espírita é
meditar sobre o que nós estudamos na codificação e nos comportarmos, né, como verdadeiros espíritas. Então, eu brinco sempre que a gente tem espíritas, né, nós temos 3 sessões de 2 horas. Aqui tem espírita de 6 horas por semana, né? Ele é espírita quando chega aqui, né? Aí chega aqui e fala assim, irmão, aí você vê, isso aqui pessoa generosa e tal, e se comporta bem 2 horas. Sai daqui, chuta, dá fechada, grita, xinga. Então você tem que acordar espírita, tomar café da manhã espírita e ir dormir espírita. Quando você diz que é espírita, não sei se vocês percebem que as pessoas, qualquer que seja a religião dela, esperam de você um comportamento diferenciado. Porque nós, doutrina, somos, a nossa base é a transformação moral. Então, quando você fala para alguém que é espírita, e se você se irrita, mas você é espírita? Já fica assim constrangido. Ele fala, mas ele é espírita. As provas são desafios naturais e impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete, decorrente de um endividamento maior. As reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Isso é chave, né? Nada acontece por acaso, né? Essa é a famosa frase doutrinária. Nada acontece. Por quê? Porque tudo que acontece é fruto e consequência da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provas e expiações, ou pela prática do amor. Então nós temos 2 opções, né? A gente pode melhorar porque nós adotamos como procedimento de vida o amor, ou podemos melhorar de tanto levar chicotada. A gente opta. Eu brinco sempre que o nosso comportamento na caminhada terrena é como alguém que ligou a televisão e está vendo um filme maravilhoso, né? Um filme lindo e tal, e a pessoa começa a sentir uma vontade de ir ao banheiro terrível, mas ela não quer perder o filme, está muito emocionante, né? E fica vendo, e está ali. E quando ela para de ver o filme, ela resolve ir ao banheiro. Quando o desconforto da dor for maior que o prazer do filme. E é assim que a gente funciona, né? Nós somos egoístas até o limite do extremo. Quando o egoísmo nos traz muita dor, nós optamos por ser mais amorosos, mais caridosos, mais benevolentes. Então, infelizmente, o aguilhão da dor é o maior motor que faz nós nos movimentarmos para frente. Quem tratou isso com muita clareza foi Chico, que diz, todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pela lágrima do sofrimento. Isso é uma frase lapidar do Chico, que trata muito bem a nossa caminhada evolutiva. Evoluímos pelo suor do trabalho, estamos aqui, né? Segunda-feira, voltando, nos confraternizando nesse trabalho maravilhoso de estudar a doutrina espírita, podíamos estar à toa em casa. Não optamos por isso. Mas outros estão sendo convidados a evoluir pela lágrima do sofrimento, que não é a nossa opção, né? A nossa opção é outra. O plano de vida. Voltando ao nosso filósofo, a ação aliada a um sonho poderá mudar a sua história, de um povo até da humanidade. É isso que a gente pretende, né? Nós pretendemos mudar a história do nosso país e a história do planeta. Já transmitimos para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, quer dizer, assistem a nossos estudos e podcasts pessoas do mundo todo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente tem umas inclinações meio perigosas e você às vezes é tomado de surpresa e pensa assim, opa, peraí, mas eu sou espírita. Eu não posso dar vazão a esse tipo de comportamento e sentimento. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado e vive a vidinha material do dia a dia, outro que aprende alguma coisa melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Evangelho, capítulo 17, né? O bom sonho, o desejo de melhora, esse desejo de 2022, alia esse desejo de renovação e felicidade
a nossa verdadeira natureza de espíritos. E aí a gente entende com clareza a fala de Jesus no início do capítulo 25. Não vos afadigueis por amealhar ouro, porque nós temos um objetivo maior, de espíritos imortais, que temporariamente nos encontramos encarnados. Vocês sabem, como espíritos eternos, né, a erraticidade é o período, o intervalo entre duas encarnações. Nós passamos mais tempo na nossa caminhada evolutiva desencarnados do que encarnados. Então a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, quando nós fazemos um planejamento de melhorar 2022, nós não podemos esquecer de fazer um planejamento de melhorar moralmente. E o método prático para isso? O método prático está no Evangelho, Santo Agostinho, né? O meio prático que o homem pode adotar para fazer a transformação moral é seguir a recomendação de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz na questão 919A do Livro dos Espíritos? Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, ninguém melhor para nos dar uma recomendação como essa que Santo Agostinho, né? Ele nos anima, nos inspira a fazer essa crítica permanente do nosso comportamento e uma avaliação didática de que mudanças nós temos que implementar. Porque no fundo, cada um de nós sabe claramente que mudança precisa implementar para que seja melhor como ser humano, mais feliz. Porque o amor sempre nos leva à felicidade. E reforçando esse aspecto da eternidade, essa parábola, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, me anima muito, ela é muito linda. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Então Jesus é peremptório, né? Meu reino não é desse mundo. Eu estou aqui no planeta com papel, mas não é meu reino. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Foi o que Jesus fez, né? Jesus, nessa passagem maravilhosa pelo planeta Terra, não escreveu um livro, não escreveu um documento, né? Só exemplificou, né? É o que a gente precisa fazer. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E o que Kardec diz sobre isso, sobre a vida futura? Kardec comenta no capítulo 2 ainda que, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Não tenha dúvida, né? Ele está falando sobre a nossa vida espiritual, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações. Então, Kardec pega a passagem de Jesus, que é metafórica, e nos traz para a realidade. Esta é a maior preocupação que nós temos que ter na Terra. Por isso, quando ele diz, né, não se preocupe tanto com os valores materiais e com as riquezas, mas com os valores morais. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, olha essa afirmação de Kardec como é forte. Com efeito, sem a vida futura, sem a vida eterna, nenhuma razão de ser teria a maior dos seus preceitos morais. Ou seja, os ensinamentos de Jesus estão solidamente depositados sobre a nossa eternidade, sobre a nossa capacidade de transcender o corpo físico e continuar a nossa caminhada evolutiva. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris, né?
Quem não acredita em vida eterna diz, isso é besteira, né? Coisa de profeta lá, de filósofo. Lei de causa e efeito. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, ainda Kardec, capítulo 2, que foi, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Reencarnação é a maior prova de justiça divina. É a grande oportunidade que nós temos. Reencarnação é o princípio básico da justiça, né? Perdoar 70 vezes 7. Dar ao próximo sempre uma oportunidade. Então Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá essa chance de reencarnarmos quantas vezes forem necessárias para burilarmos o nosso comportamento. Essa é a maior fonte de justiça que existe na nossa caminhada. E é claro, lei de causa e efeito, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Plantou, colhe. É simples assim. Então, a vida não é complexa, né? Então, quando a gente se vê em apuros numa determinada encarnação, a gente tem que sempre se remeter para o nosso eu mais profundo e entender assim, que tendências são essas que eu tenho e que práticas eu tive em encarnações passadas que me levaram a essas experiências dolorosas do presente. As experiências dolorosas do presente são de nossa responsabilidade. Não são por acaso, não são punições, né? A gente vê às vezes como punição. Não. Deus não pune, Deus é amor, né? Infinito. Deus nos propicia, sim, a oportunidade de ressarcirmos esses deslizes da caminhada evolutiva em vivências materiais importantes nesse ou em qualquer outro planeta. Então, nós devemos nos orgulhar, ser felizes de ter tido essa oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados aqui, vivenciando cada um a sua experiência particular, que tem único propósito educacional, de nos tornarmos melhores, né? E essa oportunidade para nós é mais magnânima ainda, é mais linda. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é esse farol maravilhoso que nos guia nessa caminhada. Moisés preconizava o contrário, o que muitas religiões hoje preconizam. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados, apartados da criação. Apagou minha tela, mas eu vou ler lá. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos. Isso é uma coisa lapidar, né? Porque às vezes as pessoas consideram que Jesus é Deus. Ora, se Jesus é Deus, ele é inalcançável, né? Porque nós nunca vamos ser Deus. Mas se Jesus é um irmão que é superior a nós e que alcançou aquele estado de angelitude pela sua transformação moral, ele é alcançável. Eu serei um dia igual a ele. Isso é maravilhoso, porque na hora que eu digo que ele é Deus, eu apartei ele de mim. Eu não alcanço ele nunca mais. Eu não poderei ser como ele. Mas quando nós vemos ele como um irmão, numa caminhada evolutiva que já está num estado de angelitude, assim, que maravilha, eu serei assim, né? Lógico que temos que comer muito feijão, nós aqui ainda muito feijãozinho para chegar lá, mas chegaremos, essa certeza. E não que eles são seres à parte da criação. E segundo eles, Moisés preconizava isso, a observância das leis de Deus era recompensado com os bens terrenos. A gente vê na televisão o tempo todo. Você vem aqui, faz o que Deus quer, você vai ganhar uma casa nova, vai ganhar um carro novo. Não vai ganhar nada disso. Não adianta. O que você vai ganhar é ser melhor moralmente. Se você seguir a prática doutrinária da caridade, o que você vai ganhar é ser um ser melhor. Você não vai ganhar nada em troca. Não existe essa troca, não existe esse escambo divino de trocar comportamento por bem material. O que existe é cuide da sua vida, burile-se e seja um espírito melhor, né? Então eles achavam que além de ganhar bem terrenos, eles teriam uma supremacia como nação
a que pertenciam, com vitória sobre seus inimigos. Não quero nenhuma vitória sobre os inimigos, eu quero vitória sobre os meus defeitos. E é uma vitória que vem de dentro para fora. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo pela desobediência. Não, as calamidades públicas, né, são importantes para nós porque faz parte do nosso karma coletivo, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse processo de dor e sofrimento, que são as doenças em geral, todas elas são frutos, né, de dívidas do passado. Ninguém passa nada impunemente, a não ser que tenha correlação com aquele. Então nós contribuímos para o sofrimento alheio no passado e estamos colhendo nesse momento que horas são? Tá, ainda dá para falar. Qual é o desafio que nós todos vivemos? E aí Leon Denis trata isso com uma maestria no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Então nós queremos ser, neste ano de 2022, espíritos melhores, pessoas melhores. A vontade é a maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, nós conhecemos o conceito moral, nós temos vontade, nós vamos alcançar em 2022 esse estado de melhoria contínua que todos tanto desejamos. Mas, lamentavelmente, o homem não tem plena consciência do que verdadeiramente significa vontade, né? Vontade é uma coisa que a gente tem até o segundo parágrafo, depois ela acaba rápido, né? Essa potência rege toda a nossa vida, mesmo quando ela não nos damos conta. Não nos basta simplesmente pensar, não nos basta simplesmente sentir, não nos basta simplesmente querer. É necessário que essas três capacidades dos espíritos recebam um impulso forte, profundo e direcionado a um determinado fim, determinado objetivo. Se pretendemos realizar ou alcançar, seja o que for, tem que ter vontade férrea, vontade que nos mantém no rumo, vontade que nos leva a transformar. Qual é o maior obstáculo na nossa caminhada, senão os nossos erros do passado, senão os defeitos que a gente vinha acumulando há milênios, né? São as montanhas que nós queremos mover e não conseguimos mover. É essas montanhas que nós temos que mover e nós temos que ter fé e determinação. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, nos lembra o seguinte: ou você perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar e demora-se nas sombras do sofrimento. É o que acontece conosco, né? Então 2022 é o ano do perdão, é o ano da caridade, é o ano do amor. Nós não somos seres humanos que evoluímos como espíritos, somos espíritos que evoluímos como seres humanos. Somos espíritos imortais que, nessa encarnação, pela dádiva divina, pela essa oportunidade maravilhosa, estamos aqui caminhando para cima e para o alto. Depende de quê? Da nossa vontade de transformar. Ih, caramba, deu uma confusão daqui. Era sobre René Descartes, não sei o que houve lá no meu PowerPoint, que fala sobre a vontade que nós temos que ter dentro de nós para nos transformar. A vontade é o gerador dessa capacidade mental de se transformar. E aí vem o desafio final, que, de novo, Herculano Pires nos diz: os espíritos do Senhor podem auxiliar-nos mais. O trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Essa é uma coisa maravilhosa, né? Porque nos dá o poder e o direito de nos transformar, de mudar o mundo, né? Eu não dependo de ninguém, eu não dependo do outro, eu não dependo de um líder, eu não dependo que chova, eu não dependo de usar roupa da cor X, Y ou Z. Eu mudo porque quero, porque eu tenho vontade, eu tenho o desejo de me transformar
e me transformarei, né? Às vezes eu brincava com um amigo nosso aqui que frequentou por muitos anos o centro, e quando ele chegou a casa aqui, e essa é uma brincadeira que eu faço até hoje quando eu encontro ele, ele trazia litros de água fluídica, né? Era galões de 5 litros, 3, 4 galões de 5 litros. Eu dizia para ele, olha, não adianta tomar banho de água fluídica que a mácula já está aí, é indelével, não tem jeito, só mudança de comportamento, só atitude moral nova o transforma, né? Então a gente vem aqui na certeza, vou tomar passe, vou sair. O que muda é de dentro para fora. Lógico que passe é ótimo, eu não estou dizendo que eu adoro passe, adoro tomar água fluídica, é bacana pra caramba e tal, mas tenham em mente que assistir palestra espírita é bom, tomar água fluídica é ótimo, tomar passes é maravilhoso, mas o que muda a sua vida é a sua transformação moral. É a vontade, é a determinação que faz com que a gente se motive a assimilar os ensinamentos do Cristo e caminharmos amparados nesses ensinamentos para frente e para o alto. E o que nos dificulta essa caminhada e essa decisão forte de caminhar é porque nós não nos vemos como espíritos imortais. A gente se vê como um ser encarnado. Eu fico muito nervoso quando alguém da doutrina fala assim, minha alma, eu falo, eu quase arranco os cabelos. Não, eu e aquele meu corpo que eu estou carregando, né? Eu fiz uma transformação importante, quem me conhecia, meu corpo era pesado pra caramba, difícil de carregar, hoje está mais facinho, então foi uma determinação pessoal, já que tinha que carregar, não tem jeito, carregar um corpo mais leve, que é mais fácil, mas é vontade, é querer. Né? Então, o que vai nos mudar, o que vai mudar 2022, 2023, 2024, 2025, seja o ano que a gente quiser, o que vai mudar o dia de amanhã é a nossa capacidade de acordar melhor. Nós temos que acordar amanhã melhor do que nós fomos ontem, antes de ontem, na encarnação passada. Nós temos que acordar espíritas, conscientes que estamos numa marcha evolutiva contínua e permanente que dependem exclusivamente da nossa vontade e transformação. Muito obrigado, boa noite, agradeço muito. Dionísio, você quer fazer o encerramento nosso?